a igreja de Éfeso, ele diz que conhece as obras deles, o trabalho, a ortodoxia, como eles tinham suportado também provações, discernido entre eles os falsos apóstolos e os mentirosos, andado com perseverança, suportado provas e aflições, não se esmoreceram, porém tinham abandonado o primeiro amor. Então, ainda que dessem os seus corpos para ser queimados e tivessem doutrina certa e tudo mais, não tinham amor, e sem amor nada aproveitará. Por isso Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, não me interessa ortodoxia, doutrina certa, perseverança, discernimento quanto ao que seja engano e não seja engano, de ensino, a detecção de falsos apóstolos e mestres. Nada disso me interessa. Sem amor nada aproveitará. Portanto, volta ao teu primeiro amor, senão eu venho a ti, venho na subjetividade das minhas trilhões de vindas para indivíduos e pessoas, eu venho. A volta do Senhor, que acontecerá um dia para todos, acontece todo dia, está acontecendo hoje para bilhões de pessoas no mundo. O Senhor vindo para, e aqui ele diz: eu virei e moverei do seu lugar o teu candeeiro, vou tirar a tua luz. Tu pensas que tens luz própria, eu vou te deixar na escuridão, porque só o que ilumina a vida diante de mim é o olhar que reflete a densidade do amor no caráter. Eu tenho, contudo, em teu favor que tu odeias as obras dos nicolaítas, que eram aqueles indivíduos de natureza de conteúdo espiritual, semignóstica, e que dizia o seguinte na linha de filosofia deles, que o que se faz no corpo não ofende o espírito. Portanto, você pode ser uma pessoa altamente espiritual e viver toda sorte de promiscuidade física. Desde que você cultue e aprenda os conhecimentos, você está acima do bem e do mal. Isso aqui é a igreja de Éfeso, uma igreja melhor do que quase todas as igrejas que existem no Brasil. Mas o Senhor diz: olha, ainda que seja boa assim, se não tiver amor, não adianta nada. Aí vem a igreja de Esmirna, que não é grande, ela é dita por Jesus da seguinte maneira, descrita: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas apesar disso tu és rico. Também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus na carne e não são, sendo antes aqueles perseguidores legalistas que se transformaram numa sinagoga de Satanás, oprimindo a vida de vocês com legalismos do judaísmo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui ele se refere a uma igreja oprimida pelo legalismo, querendo manter a sementinha do evangelho no coração antes que a semente morresse. Não temas as coisas que tens de sofrer, por manteres a inegociabilidade do evangelho. Um evangelho sem religião, sem judaísmos, sem legalismos, sem salvação pela lei, nem santificação pela lei, nem pedigree pela lei, não. Evangelho da graça de Deus em Cristo. Não temam que vocês tiverem que sofrer por isso. Eis que o diabo está para lançar em prisão, em opressão, alguns dentre vós, para vocês serem postos a provas, e vocês terão tribulação, mas ela tem dias para acabar. Sejam fiéis até a morte, e vocês vão herdar a coroa da vida. Aí ele fala com a igreja em Pérgamo. Era um lugar cheio de cultos esotéricos, o culto a Esculápio estava lá,
Era o maior centro de medicina e de medicina esotérica, como a medicina da antiguidade era, e de culto ao imperador, cultos diversos, uma cidade tomada de cultos e de um espírito de mediunidade e também de muita bruxaria. Disse o Senhor a eles: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, pela presença do culto ao imperador, pela presença dos cultos aos muitos deuses e pela poderosa presença mediúnica invocada por doentes e sacerdotes no templo de Esculápio. O deus da medicina, naqueles dias, era uma invocação a espíritos para que a cura se operasse por meio de sonhos. Tinha tudo ali. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, diz o Senhor, pois eis que tens aí entre ti os que sustentam a doutrina de Balaão, que era dinheiro em primeiro lugar, riqueza, uma teologia da prosperidade, que era o que Balaão ensinava. Ganhar é bênção, ter é bênção. Ao mesmo tempo ensinavam que se podia ser abençoado por Deus tendo, e poder viver uma vida promíscua, sexualmente falando, que foi o que Balaão ensinou a Israel. Foram os dois legados: uma espiritualidade bruxa e um comportamento promíscuo. E a espiritualidade bruxa, toda ela voltada para o prêmio, para a obtenção de dinheiro, favor, bens. O Senhor diz: eu tenho contra ti o fato de que aí no meio de ti tem esses que sustentam a doutrina de Balaão, essa teologia da prosperidade, antiga como Balaão e promíscua como Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A gente tem visto esses dias aqui, as últimas semanas, esse espírito de Balaão presente, de várias maneiras, presentíssimo. Garoto de 15 anos dizendo: meu pai é bispo, minha mãe é pastora, e eles são bruxos, praticam magia negra, depois ungem as pessoas com óleo na igreja. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que era o pessoal da swingagem. Nicolau dizia: não, a gente pode trocar. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Espada da minha boca contra ti. Como a gente está vendo acontecer agora. Aí vem a igreja de Tiatira, onde Jesus diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido, que passam e esmagam. Conheço as tuas obras. E olha só, como no meio dessa bruxaria tinha gente ainda ali tentando se manter no Evangelho. Conheço as tuas obras, o teu amor, porque tinha gente que amava ali, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tinha muita gente trabalhando na igreja de Tiatira com amor, com carinho. Porém, no meio deles tem outros. E Jesus diz: tenho, porém, contra ti que tu toleras, que tu fazes compensação, porque tu trabalhas e te ofereces para fazer coisas supostamente para o reino de Deus. Tu achas que tu ganhas um bônus por tantos serviços prestados, e tu desenvolves esse espírito da compensação, da tolerância em relação a outros, que depois se transforma em autoindulgência em relação a você. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, mas é uma prostituta, não somente ensine, mas ainda seduza os homens a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
O Balaão da igreja de Tiatira era essa mulher Jezabel, que tinha os homens todos na cama dela, e ela não era como a nossa amiga em questão aqui nos últimos dias e já hoje de manhã. É uma posição totalmente diferente. Aqui é uma menina que começou a ser visitada com 8 anos de idade por um demônio que se apresentava como anjo, que a induziu à prostituição, e o pastor e os presbíteros e os diáconos adotaram o espírito da prostituição. Ela os servia, e a denominação, e ainda fazia a contabilidade. Ela não era a Jezabel desse lugar, eles é que eram os Acabes, os Manassés, que fizeram da mulher o objeto da sua maldade, embora ela mesma tenha tido as dela, pelas quais ela se arrependeu e em razão das quais ela foi perdoada pela graça de Deus e hoje está livre e coberta no sangue de Jesus. Mas aqui em Tiatira tinha essa pastora que dominava, que seduzia, que fazia. E o Senhor disse: eu dei tempo a ela para que ela se arrependesse. Deus está dando tempo para tanta gente nesse espírito aqui, ó. Essas histórias que vocês leem no meu site, aos milhares e que ouvem aqui todo dia no Papo de Graça, são um reflexo do que está generalizado, não é a exceção, é a triste e trágica regra que se instalou, que está presente. E o Senhor está dando tempo. O Evangelho vai sendo pregado, tem gente ouvindo escondido, mas o Senhor está dando tempo para que todos os implicados se arrependam. Mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Mas eles não querem arrepender-se da sua prostituição. Me ouviram? É palavra do Senhor para você. Eis, portanto, que a prostro de cama, que o prostro de cama, bem como em grande tribulação, todos esses que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que praticam. A palavra de Deus nunca deixa de recair com pertinência absoluta em cada hora e momento da história. Como aqui essa igreja de Sardes, só tinha fachada. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. São os que vivem só da fachada, de espiritualidades de consumo, piedades verificáveis para fora, mas sem recíproco, sem vida, sem espigão, sem paixão de Deus no coração. A única igreja santinha aqui, juntamente com Esmirna, é essa Filadélfia, que é pequena, que é fraca, mas que é firme. Tem pouca força humana, mas guarda a palavra. E vence os que são da sinagoga de Satanás, e os de Balaão, e os nicolaítas, e se aferra ao amor de Deus. Esse aqui, que humanamente é fraco, o Senhor diz: eu te farei coluna no santuário do meu Deus. Coluna. Porque aí é que está a força. E Laodiceia era essa igreja totalmente da teologia da prosperidade de classe média alta, e que vive dos gozos das suas próprias riquezas, e acha que porque tem toda sorte de bens materiais está com tudo. E Jesus diz: não, vocês são pobres, cegos, infelizes e nus, e são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Em relação a quem vocês representam e a quem vocês são, eu estou do lado de fora. Vocês não me percebem? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, seja essa porta laodicense, seja qualquer que seja a porta que caracterize o seu estado espiritual, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo.